Olá, bem-vindos. Olá, que prazer ter vocês aqui, hein? Olha nós aqui de novo, falando sobre um assunto tão importante, tão relevante e que permeou os meus pensamentos ao longo dessa semana, sabe? Mas antes de entrar no assunto de hoje, que a gente vai falar sobre manutenção, né? Eu gostaria de dar uma passadinha na Catarina, porque a Catarina do podcast, né? Ela trouxe um assunto que eu achei também muito bacana. O tema dela foi a conta, né? E o que será que a Catarina... Ai, bem-vindo! O que será que a Catarina estava querendo dizer em relação à conta? O que será que é isso, né? Gente, a conta é a conta que chega querendo você ou não, ao longo da vida, de acordo com as escolhas que a gente faz. A conta chega. E por que será? E será que ela quis falar, a Catarina quis falar para nós de uma forma punitiva? Não. O fato é que a conta chega porque a gente, quando escolhe uma coisa, a gente acaba deixando outras tantas de lado. Que tantas? Aquelas que a gente não escolheu. Entendeu? Então, normalmente a gente tem algumas situações para serem decididas, né? E quando a gente, enfim, toma uma decisão, toma uma posição em relação a alguma situação que a gente está vivendo, a gente se posiciona positivamente, assertivamente para uma coisa. Mas todo o universo que não é essa coisa fica de lado. Nessa medida, não se trata de dizer que a gente perde, a gente ganha. Na verdade, a gente faz escolhas e segue a vida, né? A gente vai seguindo a vida e muitas vezes a gente é levado até a determinadas escolhas na vida da gente que eventualmente mais tarde elas podem se mostrar, caramba, talvez eu tivesse feito um caminho mais curto, sem ter gasto tanta energia, de uma forma mais assertiva, e por aí vai. Então, quando eu ouvi o material da Catarina essa semana, eu pensei assim, nossa, que reflexão bacana, né? Falar sobre a intencionalidade, na verdade, das nossas ações. Por outro lado, eu refleti que às vezes, eu até já tive pessoas em consultório falando isso para mim, quando eu estava fazendo algum trabalho de educação cognitiva ou até terapêutico, algumas pessoas às vezes diziam, mas isso cansa, eu tenho que estar o tempo inteiro atento. De fato, não se trata de eu viver a vida o tempo inteiro atento e antenado, porque aí eu acabo trazendo, elevando, né? Um grau de estresse para o meu dia a dia que também não vale a pena. Não é essa a ideia. Mas eu observo que ao longo dos anos, até por conta da elevação do número de atendimentos psicológicos, terapêuticos, também com a chegada nos anos 90 da atividade profissional de coaching, né, que teria uma tutoria, uma pessoa que caminha junto, sugerindo que você descubra quais são as suas potências, as suas fraquezas e tudo mais, as coisas começaram a mudar. Na verdade, tudo isso que a gente fala do ponto de vista da gestão pessoal e da intencionalidade para onde vamos, tudo isso está presente nos estudos da administração, né? Então, antigamente, quando as pessoas escolhiam, por exemplo, uma formação do terceiro grau, portanto, uma formação superior em administração, elas já tinham todas essas disciplinas
estudadas dentro da faculdade ao longo dos 4 anos. Quais seriam? Falando não só dos processos gerenciais que ocorrem dentro das empresas, né? Desde o chão de fábrica até o mais alto escalão, mas também em relação ao capital humano, né? A esse recurso humano tão importante e tão relevante dentro do funcionamento das indústrias, das fábricas, das empresas de forma geral, tá certo? Só que antigamente a gente tinha, era fundamentalmente relacionado com a questão, deixa eu desligar uma coisa aqui que entrou, com a questão justamente do todo dentro das empresas, né? Mas não, na medida em que chegou o coaching, que começaram a ter os estudos mais voltados para a neurociência do comportamento, a gente começou a verificar, através das pesquisas, como é que funciona essa importante qualidade do indivíduo, que se trata da intencionalidade, do objetivo que ele quer chegar. Normalmente, a gente costumava dizer, tá bom, quando eu vou trabalhar numa empresa, a empresa tem um objetivo, grosso modo o objetivo é lucro, vamos embora, todo mundo vai ter que trabalhar para isso daqui dar lucro. O mundo das empresas, da administração, da gestão mudou. Então a gente hoje, quando fala de gestão, a gente fala de gestão estratégica de pessoas, falando especialmente do ponto de vista das pessoas, a gente fala de gestão estratégica de pessoas. Na semana passada, eu até trouxe, por exemplo, o Kaizen. O Kaizen é uma gestão estratégica voltada para a qualidade das empresas envolvidas e que resolvem colocar esse plano, né, na verdade uma filosofia de vida até conhecida como uma metodologia para ser utilizada dentro das empresas para atingir qualidade, para diminuir desperdícios e por aí vai. Agora, falando especialmente do ponto de vista das pessoas, quando a gente tem clareza da onde a gente está, para onde a gente quer ir, da onde a gente quer estar daqui a 10 anos, né? Então você vai fazer atendimentos, eu até comentei com vocês que eu trabalho com jovens, né? Trabalhando as competências socioemocionais dentro da Poli, o cursinho da Poli em Santos. Com esses jovens, a gente está trabalhando justamente esse momento de virada, né? Que ele vai escolher uma faculdade e às vezes ele acredita que essa faculdade vai ser a escolha dele para a vida. Muitas vezes a vida vai acontecendo e a gente até percebe que não é bem assim. Eu vou ter que prestar uma nova faculdade, fazer uma nova formação, ir para uma especialidade, um curso de pós-graduação que pode ser stricto sensu, né, lato sensu, enfim. Existem várias possibilidades de educação continuada hoje em dia. E cada vez mais agora EAD, né? Todo mundo estudando mesmo das suas casas para conseguir estudar mais e melhor. Então, quando a Catarina traz esse tema a respeito da conta, de fato, dos anos 90 para cá, saber o que se quer, para onde se quer ir, o motivo pelo qual está escolhendo esse caminho, ficou cada vez mais evidente. Essa necessidade de cada indivíduo. E quando a gente fala dos jovens, nossa, mais ainda, né? Agora mesmo eu coloquei aberto para o mercado um curso meu sobre gestão estratégica, né? Falando justamente das habilidades desse novo profissional, desse profissional 4.0, né? Que profissional é esse? Que tipo de habilidades ele precisa ter dentro dele? E se ele não tem, ele precisa desenvolver e começar a treinar para se tornar mais engajado e conectado com esse mundo 4.0, né? Então, nesse curso, veja, é interessante porque você pode trabalhar desde um nicho específico com jovens, dos 17 aos 21, como também daquelas pessoas que estão no momento de transição, de mudança de carreira,
que elas precisam encontrar um novo norte. Elas mudaram ao longo dos anos iniciais, que foram desde a primeira faculdade que ela fez, mas aí elas foram fazendo outras coisas, a vida foi acontecendo e elas sentem uma necessidade enorme de mudança de carreira. Muito bem, quem é esse profissional agora que quer mudar de carreira? Por volta dos 40, por volta dos 50 anos, hoje em dia com 60 anos, as pessoas permanecem trabalhando altamente ativas e produtivas e com uma bagagem enorme de conhecimento e experiência em vários mercados profissionais, não é mesmo? Então, em relação ao podcast da Catarina, quis falar um pouquinho para vocês o que ela trouxe a respeito da conta, né? Porque é um fato, sabe, gente? A conta chega. E a gente, quando é jovem, especialmente jovens da minha época, né? Outra época, eu tô com 56 anos, então, jovem, vai, nos anos 80, mais assim, né? É como lidar com o conflito de gerações. De fato, o Molitsas trouxe uma contribuição interessante, porque realmente dentro das empresas hoje em dia, como lidar com essa gestão de conflitos entre gerações totalmente diferentes, que nasceram em outra época, né? A geração X, Y, Z, enfim, todas essas pessoas juntas agora e esse profissional 4.0 que traz um diferencial totalmente de engajamento com a tecnologia, com a institucionalidade que se tornou esse quarto poder que seria justamente as comunicações. Tudo é audiovisual, né? Então, as nossas aulas, as nossas lives, tudo acontece no mundo audiovisual e interconectado. Como lidar com isso no mesmo ambiente de trabalho? Esse realmente é um grande desafio e é um desafio que a gente vem tentando trabalhar quando a gente tem a oportunidade de levar um curso de treinamento, de desenvolvimento dessas novas competências, dessas competências socioemocionais, para lidar mesmo com esses desafios dentro do novo mercado de trabalho, né? Então, sobre a Catarina, convido vocês a ouvir a Catarina no Spotify ou quem sabe assistir pelo YouTube para quem não tem o hábito de ver, de ouvir as coisas pelo Spotify, tá bom? Segue lá meu canal e aí você pode ver todas as Catarinas que já foram produzidas aqui pelo nosso grupo, aqui em casa, tá bom? Legal. Em relação ao tema de hoje, manutenção. Gente, eu vou falar uma frase para você, que é uma frase que o pessoal da antiga talvez complete para mim essa frase. Vamos ver quem vai poder completar essa frase. Aonde a vida há... Normalmente a gente fala sobre isso, né? Aonde a vida há... esperança. Aonde a vida há esperança. A gente cansou de ouvir isso ao longo da vida, né? Geralmente em momentos de dificuldade, que as pessoas estão ali, não, mas se tem vida, tem esperança e tudo mais. Os jovens não conhecem muito isso. Mas quando eu estava pensando a respeito da live dessa semana, e por conta de uns problemas que ocorreram aqui em casa, dentro da nossa família, problemas de manutenção mesmo, eu pensei assim, gente, aonde há vida, há manutenção. Na verdade, há uma necessidade de manutenção em todas as áreas. Então, vamos começar pelas coisas, tá? Então, por exemplo, dentro da nossa casa, o que precisa de manutenção? Absolutamente tudo, né? Desde uma geladeira, do fogão, do celular que a gente usa, do computador, das lâmpadas, das luzes, do ventilador, do ar-condicionado. Eu preciso ter uma manutenção de limpeza e higiene dentro da minha casa, certo? Vamos imaginar... Não é verdade? Vamos imaginar, eu preciso ter uma manutenção de organização com as minhas roupas, do meu guarda-roupa, por exemplo. Então, a gente precisa de manutenção em todos os pontos do nosso entorno. E aí eu estou falando da casa.
Imagina você, se eu levar da minha casa, do meu apartamento, levar isso para o condomínio. Nossa Senhora, aí eu vou ter que cuidar, vou ter que trazer a manutenção, desde uma pequena limpeza, a troca de uma lâmpada, até mesmo a gestão do lixo, né? De tudo aquilo que eventualmente se estragou e precisa trocar. Vamos ampliar isso aí e levar para uma cidade. Como é que a gente faz a gestão disso? Como é que a gente faz a manutenção de uma cidade? E eu vou dizer para você, a gente agora está se aproximando das eleições municipais, né? Eu fico aqui pensando com meus botões, eu jamais me colocaria à frente para entrar para concorrer a uma eleição como prefeito, sabe? Nossa, que coisa mais desafiadora que é você ser um líder de uma cidade, né? Você ser um líder de um espaço que tem tantas coisas truncadas e tantas necessidades e tanta manutenção para ser gerida, né? E quantas pessoas, quantas secretarias, um falando com o outro, um sendo ouvido, aí você pega a gestão, manutenção das ruas, asfalto. Gente, eu me lembro quando eu morava em São Paulo, a gente tinha rua que era cair num buraco, sair de um buraco e cair em outro, sair de um buraco e cair em outro. E eu pensava assim, nossa, né? Daqui a pouco eles vão começar a arrumar, será que eles vão tirar tudo e passar o asfalto de novo? Ah, mas isso daí não é sustentável. Ah, não, então vai só fazer tapar o buraco aqui, tapar o buraco ali, tapar o outro buraco e chega uma hora, Ave Maria, gastou com isso daí, mas vai ter buraco novamente. Então eu fico imaginando o tamanho do trabalho que se tem para cuidar da manutenção de uma cidade, né? E quando a gente fala de manutenção pessoal, eu trago para dentro da minha casa. Manutenção das escolas, exato, Marta, manutenção dos hospitais, manutenção do comércio, manutenção do porto. Ainda hoje assisti uma palestra com especialistas a respeito da atividade portuária em Santos e da magnitude e importância do porto para nós santistas, nós da Baixada Santista, né? E de que maneira isso precisa estar profundamente conectado com a prefeitura para que possa haver um fomento por parte da prefeitura em relação às ações do porto e por aí vai. E aí a gente tem a área da educação, como bem disse a Marta, a área da saúde e tudo que a gente vê na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, gente, quando eu falo de manutenção, eu estou falando de manutenção de tudo isso. Mas, por enquanto, a gente está na manutenção das coisas. Falei só de coisas, não é verdade? E vamos imaginar, quebrou uma coisa em casa. Se eu tenho dinheiro, eu chamo um técnico e ele vai me dizer, vou fazer um orçamento, ele vai me dizer, olha, para arrumar fica tanto. Eu vou fazer uma conta lá e vou dizer assim, ó, quer saber? Eu não tenho esse montante todo, eu vou jogar fora isso daí e vou comprar um novo. Será que dá para a gente continuar agindo dessa maneira? Será que dá para a gente pegar tudo aquilo que quebra e jogar no lixo? Que lixo? Como é que vai fazer o manejo desse lixo? Será que tem o tratamento ideal para o lixo? Será que de fato aquele lixo que passa para pegar o lixo reciclado todo, que a gente eventualmente, alguns prédios têm isso, o nosso prédio aqui tem. Muito bem, será que realmente aquele que passou, pegou o lixo, vai jogar na próxima esquina ou vai realmente fazer a coleta de lixo e a colocação, o despejo desse lixo num local que tenha ou um aterro sanitário ou que de alguma forma tem algum tratamento da coleta seletiva e por aí vai. Gente, tudo aquilo que a gente olha e diz, eu não quero mais, não vou cuidar, não vou dar manutenção, não vou investir em manutenção, eu vou jogar fora. Quando eu jogo fora, é muito fácil dizer assim, tá, eu coloquei ali fora, eu coloquei no meu andar, né, por exemplo, na lixeira do meu andar, acabou, botei ali fora, a minha casa tá limpa. Que tipo de atuação é essa em relação ao coletivo, ao todo?
Isso está longe de ser sustentável, não é verdade? Então, falar de manutenção é falar disso tudo. Não se trata mais de simplesmente a gente pegar as coisas que estão quebradas e jogar fora e comprar uma nova. Por outro lado, muitas indústrias e fábricas e novas tecnologias, eles acabam obrigando a gente, às vezes por conta de uma pecinha desse tamanho, no meio daquela engrenagem toda, ele fez a pecinha assim que encaixa assim. O próximo, que está mais evoluído, a pecinha encaixa assado. Já não vai encaixar naquele. Ou seja, eu tenho que realmente descartar aquilo e partir para um novo. Percebe? Quantas nuances a respeito, quantos níveis de preocupação a respeito do que é a manutenção da vida, da experiência de vida dos seres humanos? E a gente está no meio disso tudo, tá certo? Mas aí eu tô falando das coisas inanimadas, coisas, né? Vamos passar para o lado de cá dos seres vivos, né? Então, manutenção das plantas, dos jardins, dos animais. Vamos fazer em casa, não precisa ir para a cidade. Em casa, a manutenção dos pets, né? Então, se você tem um cachorrinho, como ele se alimenta, como você vai tratar desse cachorro, a parte de saúde dele, né? Então, aonde vai o cocô? Quando você fala, não, eu, por exemplo, saio com o meu cachorro e eu recolho o cocô. Nossa, é o mínimo, certo? Recolher o cocô da calçada. Mas adianta recolher o cocô e botar num saquinho? E jogar o saquinho? Tem gente que deixa o saquinho ali no cantinho, né? Aí vem uma baita chuva, o saquinho vai, cai no bueiro e aí você tem as enchentes, que é uma sujeira só. Gente, eu vou dizer para você que a manutenção permeia absolutamente tudo nessa nossa vida. E como não podia de ser, eu tenho que falar da manutenção pessoal, né? E aí essa manutenção pessoal é uma manutenção interna e externa. Interna, quando eu olho para mim e penso, nossa, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz um exame de sangue e descobri que estou com um problema de colesterol. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cuidar disso aí, vou ter que olhar para isso e dar uma manutenção para quem? Para o meu corpo físico, tá certo? Ah, meu óculos. Grosso modo, de ano e meio em ano e meio, eu sou obrigada a trocar a lente do meu óculos, não é? Então, gente, é tanta coisa que a gente tem que cuidar do interno, da nossa saúde interna, né? Para a gente ter um mínimo de equilíbrio para poder atuar nessa vida de uma forma inteira. Com um mínimo de saúde mental, né, de saúde física, corporal, para que eu possa ter liberdade e autonomia para levantar da cadeira, para levantar do sofá de casa, para me posicionar dentro do condomínio numa reunião eventual. Então, essa manutenção é a manutenção pessoal, de mim mesma, comigo. Entende? E cuidar dessa manutenção é cuidar daquilo que é mais caro para mim, a minha própria vida, né? Agora vamos para o externo. O que seria cuidar da manutenção externa de um indivíduo? É cuidar das relações que esse indivíduo tem com as outras pessoas. Então, é uma relação com o entorno. Ainda no outro dia, quando fiz aquela Act Live sobre ecologia humana, eu falei um pouco sobre isso, que quando eu disse que ecologia humana é justamente o que resulta das nossas ações com o meio ambiente, né? Agora, como é que resulta a minha relação com outro indivíduo? As pessoas que a gente ama. Normalmente as pessoas que a gente ama são as pessoas que, quando a gente está brava, a gente despeja. A gente solta os bichos, não é verdade? E aí a gente acaba, no momento seguinte, já sentindo aquela culpa, em seguida vai ter que pedir desculpa, vai ter o momento da DR, de ter que se organizar e discutir sobre aquela relação.
Vocês percebem quantas coisas na vida do ser humano precisam de manutenção? Para que a gente tenha o mínimo necessário para ter uma vida equilibrada, harmoniosa. E veja, quando eu falo de equilíbrio e harmonia, eu não estou falando de uma coisa... Não. Eu estou falando de uma coisa que a gente sabe que tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente está assado, tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente já está assado, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente não está tão feliz, os problemas se apresentam, os conflitos ocorrem entre as pessoas, né? Os conflitos ocorrem dentro de casa, o conflito ocorre dentro de mim. E quando a gente fala de manutenção, é basicamente isso. Se a minha saúde mental está me atormentando, se eu estou com problemas, vamos procurar ajuda. Façamos terapia. Busca um trabalho terapêutico que possa auxiliar você. Eu consigo fazer a troca com alguns amigos, maravilha, faça. Faça o que dá para fazer. Entende? E se tem necessidade, busca ajuda mesmo. Agora, quando eu falo de manutenção em geral, eu estou falando simplesmente isso, que onde há vida, há esperança, onde há vida, há manutenção. Há manutenção constante, há um cuidado constante de regar as benditas plantas para que elas não morram, né? De dar comida para minha cachorra, tá certo? Agora para o gatinho recém-chegado, adotado aqui em casa. Então, e mais que tudo, a gente está vivendo num momento todo mundo em casa, trabalhando de casa, ó, eu aqui trabalhando de casa, fazendo as minhas lives para vocês de casa, atendendo, sem ir no consultório por aqui, atendendo por aqui, dando aula por aqui. Então as pessoas estão trabalhando em casa, as pessoas de manhã em geral, eu estou na cozinha, e aí assim, limpa a casa, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente se esbarrando. Obviamente é uma pequena parcela da população que vive em lugares grandes, tá certo? A maioria da população vive em 2 cômodos, 3 cômodos, todo mundo se esbarrando. E o Covid aí, e a gente tendo que conviver e manter de alguma forma a saúde mental dentro disso tudo, mantendo de alguma forma a saúde profissional, o nosso ganho. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam de saúde. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar um pouco sobre a importância da atenção focada, voltada para a nossa manutenção interna, porque não tenha dúvida, uma pessoa que tem um pouco mais de compreensão sobre si mesma, ela consegue agir de uma forma melhor e mais positiva em relação ao meio e tomar, quiçá, decisões melhores na hora de ter que fazer manutenção ou ter que comprar uma coisa nova, voltando à questão do consumo sustentável. E com certeza ela consegue fazer uma melhor escolha na hora do seu voto e por aí vai. Tudo isso tem relação com a bendita da manutenção. Bacana, né, gente? E só para finalizar, aproveito para dizer, do ponto de vista cognitivo, o que eu tenho para dizer para vocês? A hora do sono é o momento que o meu sistema nervoso, o meu encéfalo faz uma limpa das coisas que eu vivi ao longo do dia, e aquilo que ele percebe que não teve valência, ele vai descartar. Então, o momento do nosso sono, um sono reparador, que tem aquele momento do sono REM, dos olhos se movimentando, o corpo inteiro está parado, mas os olhos estão se movimentando, é justamente esse momento em que que a gente vai sonhar e que o nosso cérebro estará fazendo uma limpa de tudo aquilo que durante o dia meio que atrapalhou. Vamos dar um novo significado, vamos organizar aquilo que teve valência, ele vai armazenar, vai consolidar essa memória para que em algum momento lá na frente, por conta de algum problema, eu consiga evocar o meu conhecimento em forma de memória e solucionar novos problemas que vão se apresentando nessa vida de todos nós, né?
Tá bom, gente? Eu espero que isso traga novas reflexões para cada um de vocês em casa. Um prazer, como sempre, estar com vocês aqui, viu, gente? Desejo a vocês uma semana harmoniosa e muita paciência, muita resiliência para cair e ficar de pé de novo e melhorar cada vez mais, tá bom? Grande beijo, até semana que vem. Tchau, gente.